Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor de São Paulo, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Olha só, o São Paulo deu um chapéu no Inter nessa madrugada e contratou o Nicão, que estava praticamente... Estava tudo certo com o Internacional. Aliás, o Internacional é a segunda vez, né? Porque o Bustos também estava quase certo com o Inter, de repente o Bustos foi, deve assinar com o River. O que importa para o São Paulo Cultura é o Nicão. O Nicão estava praticamente acertado com o Inter. E o São Paulo conseguiu atravessar o negócio e anunciar esse jogador. Ele não conseguiu ali, por exemplo, se acertar com o Inter. Houve um problema ali na comunicação em relação ao que era a proposta. O São Paulo apareceu, ofereceu uma proposta mais ou menos parecida, o Nicão aceitou e o Nicão é jogador do tricolor do Morumbi. Mais um reforço chegando ao Morumbi para se colocar a serviço do Rogério Ceni. Vai ser um grande reforço para o São Paulo. Primeiro, vamos deixar claro aqui, o Nicão é um jogador que parece que é um mito, né? Porque todo mundo estava disputando o Nicão como se fosse um jogador espetacular. Não é espetacular. Ele é um jogador interessante, um jogador útil, um jogador que pode ser muito útil para o São Paulo sim, que teve uma grande participação, sobretudo no Atlético Paranaense, antes de jogar no Furacão. Nunca foi esse jogador tão brilhante assim como... Nunca foi tão útil assim. Ele é um jogador realmente que encorpa a equipe. Isso é muito importante de pontuar. Encorpa a equipe, gera uma certa personalidade para a equipe. Um jogador que busca o tempo inteiro o jogo, ele não desiste do jogo. Um jogador que é muito rápido, tem muita participação ali no campo no campo de ataque, tem muita associação com outros jogadores. Então ele consegue executar muito bem essas funções, sabe? Agora, é um jogador que, evidentemente, como eu disse, ele não assim, para ser disputado como estava sendo disputado por inúmeras equipes aqui no futebol brasileiro, eu achava isso um tanto quanto injustificável. E é claro que o São Paulo precisava contratar alguém com certa personalidade dentro de campo. O Nicão é esse jogador. No caso, eu acho que é muito importante justamente neste ponto, né? O São Paulo contrata um jogador, né, que vai entregar um pouco mais de disputa, de vontade, de disposição, de garra dentro de campo. E isso não é pouca coisa para o São Paulo. Porque às vezes tem alguns jogadores meio blasé aí no São Paulo. Igor Gomes, por exemplo. Igor passinho pro lado Gomes. Igor passinho pra lá e pra cá, Gomes, sabe? E outros jogadores ali. O Nicão é um jogador que para evoluir, fazer a equipe evoluir nesse sentido. Porque ele entrega realmente muita disposição, muita vontade. Um arremate também de média e longa distância com certa qualidade. Um último passe, eu acho que bastante interessante também. Só não espere que ele seja um jogador decisivo para ser o protagonista, para resolver os problemas do São Paulo. Isso não. Ele não é esse jogador. E é nisso que eu pego um pouco, é neste ponto que geralmente que eu acho que a disputa era muito severa. Muita gente disputando o Nicão como se ele fosse jogador para chegar e resolver um problema de qualquer equipe. Ele não é esse jogador, gente. Ele não é um jogador para chegar e resolver. Ele é um jogador para ajudar, para construir a solução do problema. Para construir, por exemplo, as vitórias da equipe. Mas ele é um jogador, por exemplo, que não é um jogador para se esperar dele. Que ele seja tão decisivo para que ele resolva, para que ele leve a equipe nas costas. Longe disso, ele não é esse atleta, evidentemente. E ainda bem, nenhum atleta deve se responsabilizar por levar uma equipe nas costas, evidentemente. O mais importante é que o Rogério Ceni agora cada vez ele está ganhando mais jogadores aí para montar um São Paulo bem competitivo, evidentemente. Está ficando cada vez mais nas costas do Rogério Ceni, né, a obrigação de entregar o São Paulo competitivo. E um São Paulo interessante nessa temporada, por quê? Porque ele está recebendo reforços. Né? Além disso, ele está deixando aí, pouco a pouco, ele não está, né? Não é mais necessário que ele olhe para o banco e veja alguns jogadores. Alguns jogadores estão saindo. Bruno Alves já foi embora, né? O Pablo deve realmente acertar com o Furacão. O Pablo tem realmente uma proposta do Atlético Paranaense, deverá ir embora, voltar para a Baixada, onde foi o único lugar onde ele jogou bola na vida, né? O Pablo, vá com Deus, vá e não volte mais para São Paulo, fique lá, não volte nunca mais, realmente porque não vai fazer falta, não vai gerar saudade nenhum torcedor do São Paulo. Mas o Pablo é um jogador que realmente vai embora. E curiosamente, acho que isso aí também deve ter facilitado a chegada do Nicão. A ida do Pablo deve ter facilitado também a chegada do Nicão para o tricolor do Morumbi. Então o São Paulo, o Ceni não vai ter mais alguns jogadores que não entregavam muita coisa na temporada passada, como, por exemplo, o Bueno também. Esses caras realmente devem... ou seja, o elenco está ficando mais interessante, está ficando mais limpo, tem muita porqueira, né, gente, que está indo embora. E alguns jogadores estão chegando. Alguns que também, alguns eram meio porquinho também, onde estavam, mas muito também em função de desgaste no próprio clube. Acho, por exemplo, que o Alisson pode ser um reforço interessante
Acho, por exemplo, que o Nicão pode ser um reforço interessante sim, muito interessante. Vai chegar para ganhar um salário alto, mas no São Paulo todo mundo ganha muito dinheiro. São Paulo é um lugar, né, que não tem dinheiro para nada, mas todo mundo ganha muito dinheiro no São Paulo. Né? É mais um alto salário, mas é um jogador que realmente pode melhorar muito o perfil futebolístico da equipe. Né? A disposição, a garra, a vontade de decidir, a responsabilidade dentro de campo, né? A busca da solução dos problemas dentro de campo. Tudo isso o São Paulo pode ter com o Nicão e também com outros que chegaram. Né? Com o Rafinha, por exemplo, com o Alisson, com o Gabriel Neves, que é um jogador que chegou já há um certo tempo e que ainda não foi devidamente aproveitado pelo Ceni. Esperemos que o seja a partir de agora. Né? Então eu diria que o São Paulo fez uma contratação interessante assim. E o mais importante disso, né? O que é mais importante nesse caso aí é que é o seguinte: havia uma equipe que estava quase acertada com o Nicão, né? Que era o Inter, né? Quando o São Paulo vai lá e consegue contratar o Nicão, o São Paulo mostra que tem alguma coisa aí do São Paulo ainda, que ainda está funcionando, gente. O São Paulo consegue entrar numa briga hoje contra um outro clube aqui grande do futebol brasileiro e consegue vencer essa disputa. Isso é muito importante, porque até neste ponto o São Paulo vinha falhando muito, né, nos últimos anos. Né? Então é interessante a chegada do Nicão sim, tomara que ele consiga se adaptar rapidamente ao Morumbi e fazer sucesso, que faça muito sucesso no Morumbi. Acho que o Ceni agora tem mais uma obrigação muito maior, ela fica muito mais forte agora com a chegada desses reforços, sobretudo o Nicão. O Ceni agora precisa sim entregar um São Paulo bem competitivo na próxima temporada. As desculpas para ele não entregar esse São Paulo competitivo e que entregue um mínimo ali de satisfação para os seus torcedores, isso acaba ficando muito mais forte enquanto obrigação para o Ceni, e ele tem obrigação sim de entregar o São Paulo bem melhor a partir de agora. Então parabéns ao São Paulo pela contratação do Nicão, que o Nicão seja bem-vindo e que ele consiga se adaptar rapidamente ao São Paulo e entregue muitas felicidades para você, torcedor e torcedora do Tricolor do Morumbi. É isso.